Alô, alô, estão me ouvindo? Alô, alô, acho que isso tá funcionando. Bem, eu me chamo Matrix e estou sendo obrigado a tomar sua atenção nesse começo, a culpa não é minha. Nesse vídeo iremos tratar uma explicação básica de como funciona um transformador, sim, o negócio de energia. Nesse vídeo teremos como foco o Joãozinho, um aluno bem esquisito mas meio inteligente, e o professor Paulo Guiana. Ele queria ser médico, mas acabou virando professor de eletrotécnica. Que coisa, não? Ainda bem que não sou ele. Esperamos que gostem do vídeo e que nossa nota seja boa. Até nunca mais, espero. Mais um detalhe, bebam água, melhor água nos seus rins do que em um circuito elétrico. Em um belo dia de sol, Joãozinho está a caminho de sua escola para sua aula de eletro. Nossa, que merda, acho que tô um pouco atrasado. Joãozinho sai gritando pela rua, chamando a atenção de várias pessoas logo pela manhã. E isso tudo porque ele morava uns 4 quarteirões de sua escola. Ao chegar na porta da sala de aula, ele percebe que seu professor está desenhando um objeto no quadro. Bom dia. Disse Joãozinho, meio envergonhado por chegar atrasado. Bom dia, Joãozinho. Sente-se logo, por favor. Joãozinho se senta e pega seu caderno. Bom, hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nossa aula de hoje é sobre transformadores. O professor observa que todos seus alunos estão com cara de sono. Bem, como podemos ver no slide, isso é um transformador. Ele é uma máquina elétrica bastante usada em vários procedimentos. Às vezes é necessário aumentar ou diminuir a tensão elétrica. Ah, vai, gente. Até agora tá fácil, né? E os alunos ficam em silêncio com cara de confusos. O transformador funciona com correntes alternadas. Todos aqui já deviam saber o que é. Se tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, não esqueçam do atendimento. Voltando, esse brinquedinho aqui consegue mudar o valor da tensão em um circuito por causa das bobinas que estão conectadas a esse núcleo ferromagnético. Um detalhe, essa propriedade ferromagnética que faz alguns materiais serem atraídos por ímãs, por exemplo, ouro, cobre, ferro. E o professor repara que alguns dos alunos estão prestando atenção e outros não. Vocês devem estar se perguntando, mas como isso funciona? Lembre-se da nossa aula passada. Os transformadores funcionam com base na lei de indução eletromagnética. Alguém lembra delas? Acho que lembra sim. Fale então. Bem, acho que a variação em um fluxo magnético produz uma corrente elétrica. Hum, ah, certo. Agora me acompanhe. Os transformadores se baseiam no princípio da indução eletromagnética. A função deles é aumentar ou diminuir o valor da tensão e da corrente elétrica. Mas como isso é feito? Alguém sabe me dizer? E a sala novamente fica totalmente quieta. Gente, como já dizia um professor meu, que deu nota máxima no nosso trabalho, é, tem que estudar o assunto. Se vocês não entenderem o assunto, vai ficar mais complicado. Quando uma corrente alternada, se atentem à corrente alternada, por favor, atravessa uma das bobinas, ela produz um campo magnético oscilante, que é transmitido ao longo desse núcleo ferromagnético. Esse campo magnético causa uma variação no fluxo magnético na segunda bobina, que faz surgir uma corrente elétrica induzida nessa mesma bobina. Percebi a lei que falei agora há pouco. Sim, Joãozinho. Agora eu vou falar como ele funciona. Como falei anteriormente, os transformadores podem aumentar ou diminuir as correntes e tensões. Talvez alguém já tenha sacado a ideia por trás, mas vamos lá. Olhem esse desenho. Para diminuir a corrente elétrica, a tensão elétrica de saída na bobina secundária tem que ser maior que a tensão de entrada aplicada sobre a bobina primária. Para isso acontecer, basta a segunda bobina ter mais rolamentos.
Como consequência do aumento de tensão, os transformadores que elevam a tensão fazem com que a corrente elétrica de saída seja reduzida na mesma medida em que a tensão elétrica é aumentada. Ou seja, quanto mais tensão, menos corrente, basicamente. E é graças a isso que a energia chega em segurança à sua casa, por causa desse bichinho fofo aqui. Alguma pergunta, turma? E o silêncio se fez presente. Nos vemos na semana que vem, turma. E lembre-se de estudar o assunto. A maioria dos alunos se levanta, saem de sua sala ou pegam seus celulares. Obrigado pela aula, professor. Tchau. Disse Joãozinho, baixo, mas o suficiente para o professor ouvir. O professor dá um leve sorriso e dá um tchau para o Joãozinho. Finalmente acabou. Não aguentava mais ficar aqui vendo essa atuação abaixo da média e voz de sono. Nosso planejamento era fazer um vídeo bala com edição bala, tipo uns filmes da Marvel muito louco, mas tivemos uns probleminhas técnicos na mesa digitalizadora, o que atrapalhou. Bem, é isso. Por favor, não façam perguntas sobre esse assunto. Obrigado pela sua atenção. Até.